Então aqui, gente, é só para vocês, se caso vocês quiserem anotar tudo, mas isso aqui também tem na apostila. Então, aqui ainda falando sobre o método Hahnemanniano, a gente fala assim, ó, se caso vocês quiserem anotar, ou se vocês já anotaram a explicação que eu dei anteriormente, no frasco destinado à primeira dinamização centesimal, lembrando que pode ser usado centesimal e decimal de Hahnemann. Então, o que vai acontecer? Deposita-se uma parte da tintura-mãe, né, que seria a droga, em 99 partes do veículo. Esse veículo ele pode ser água destilada, desmineralizada ou até mesmo o álcool. Tá? Então vai ser realizado então um processo manual de 100 sucções. Lembra do movimento que eu falei que vocês vão fazer 100 vezes na mão? Ao final do que, quando você terminar esse processo de sucção, você terá o que? A sua primeira dinamização centesimal, que vai ser conhecido como CH1. Em seguida, que você teve o CH1, uma parte da preparação é transferida ao segundo frasco, que vai ser feito o CH2, no qual se acrescentará 99 partes de solvente e vai ser feito de novo esse movimento de sucção, que será 100 vezes. Daí você terá o que? A potência CH2. Beleza? Então isso aqui está mais ou menos o resumo do que eu falei no slide acima, sobre o método de Hahnemann. Que caso vocês quiserem anotar para ficar mais fácil, se caso não conseguir anotar o que eu falei, pode ir pausando o vídeo, mas é a mesma coisa que eu falei no slide acima, tá ok? Então vamos para o próximo slide. Bom, nós vamos falar agora sobre a trituração. Então a trituração ela pode ser um método também utilizado para produtos insolúveis, né? Tanto que seja produtos insolúveis líquidos ou sólidos. Então às vezes você tem um produto insolúvel que ele é líquido, que você não consegue solubilizar, você não consegue tirar o que? O princípio ativo dele. Então, a forma de trituração pode ser utilizada também, né, nesse método. Então, lembrando, a trituração ela vai ser utilizada para quê? Para produtos ou substâncias, tanto líquida ou sólida, que seja insolúvel. Beleza? Então, como que é feito? Então, vamos lá. Também chamada de dinamização sólida, a trituração foi desenvolvida para preparar formas farmacêuticas derivado na escala decimal e centesimal. A partir de drogas insolúveis, ela tem o intuito de despertar a atividade dinâmica de substâncias insolúveis, tanto líquida ou sólida, desagregando suas moléculas pela força do atrito e utilizando a lactose como insumo inerte. Então, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Bom, suponhamos aí, ela pode ser feita, a trituração ela pode ser feita tanto no centesimal de Hahnemann como no decimal de Hahnemann, correto? O que você vai fazer? Então, se você for lá utilizar centesimal ou se você vai usar centesimal decimal, vamos usar aqui então, no caso, a decimal. Tá? Opa, deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos usar a decimal. Então, na decimal, o que você tem? No caso aqui, eu vou ter uma preparação insolúvel. Então, eu vou pegar uma parte, né? Ou aí seja líquida ou sólida, uma parte do ativo para 9 partes de o quê? Do insumo inerte. O que é um insumo inerte? Ele não tem ação terapêutica, ele é apenas para ajudar a fazer a fórmula. Tá? Então, o insumo inerte ele não tem ação farmacológica, ele não vai ter ação. O que vai ter ação vai ser o insumo ativo, beleza? Então, o que vai fazer? Suponhamos aqui que esse amarelinho aqui é o nosso insumo ativo. Então, eu vou utilizar quem? A lactose. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a lactose como meu insumo inerte. Então, quando eu vou falar em trituração, eu tenho que separar 3 partes iguais. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3 partes iguais.
Então, esquece essa parte que está escrita aqui, ó, 99, porque eu estou trabalhando com a decimal de Hahnemann. Então, em vez de 99, eu vou trabalhar com essa parte aqui, ó, com 9 partes de lactose na escala decimal, tá? Então, esses 3 montes aqui, como eu tenho que separar em 3 partes iguais, então eu teria 3 gramas nesse primeiro monte, 3 gramas no segundo, e 3 gramas no terceiro. Aí você vai me perguntar, nossa, professor, como você separou em 3 partes, eu estou trabalhando com a decimal. Se eu fosse fazer a centesimal, então em vez de 3 gramas, eu teria 33 na primeira, 33 na segunda e 33 na terceira. Beleza? Mas eu estou fazendo pela decimal de Hahnemann. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira parte, né, e vou colocar aqui dentro. Tá? Então, aqui a gente vai acompanhar aqui, ó, para vocês não se perderem. Eu coloquei aqui dentro, correto? Coloquei dentro do grau. Não sei se vocês já tiveram aula de cosmetologia ou farmacotécnica. O nome disso aqui é grau e esse aqui é o pistilo. Então, você colocou sua primeira parte lá dentro. O que você vai fazer? Você vai mexer com o pistilo. Para quê? Para que você possa tampar os poros desse grau. Então, a primeira parte vai ser feito isso, beleza? Você vai mexer para que possa tampar os graus com o pistilo. Então, a gente está acompanhando aqui, ó, esse segundo aqui, ó, tá? Nossa segunda etapa, que é colocar a primeira terça parte da lactose para tampar os poros do grau, beleza? Você fez isso, o que você vai agora fazer? Você vai colocar a sua matéria-prima, o seu insumo ativo dentro do grau. Então, a terceira parte, depois que você tampou os poros, é colocar seu insumo ativo dentro do grau. Lembrando, como a gente está trabalhando com decimal de Hahnemann, com decimal, a gente vai colocar 1 grama do insumo ativo, beleza? Colocou lá 1 grama do insumo ativo, você vai mexer. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai aqui, ó, deixa eu colocar aqui, para ficar mais fácil para vocês verem. Vamos da terceira etapa passar para a quarta etapa, que você vai homogeneizar com uma espátula. Então, você irá raspar com a espátula. Depois que você raspar com a espátula, misturando os 2 componentes, o que você vai fazer? Você vai para a etapa 5. Aqui, ó. Você vai triturar por 6 minutos. Então, você vai ficar lá mexendo esse pistil aqui, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro, durante 6 minutos. Depois que você triturou por 6 minutos, você vai raspar novamente com a espátula e vai homogeneizar por mais 4 minutos. Então, a gente está na etapa 6. Depois disso, que você homogeneizar por 4 minutos, você vai pegar e vai fazer o quê? E vai triturar por mais 6 minutos. Aí você vai raspar. Depois que você triturou por 6 minutos, você vai para a etapa 8. Você vai raspar novamente e vai raspar o triturado e vai raspar durante 4 minutos, mexendo aquele triturado com a espátula. Tá? Então, você vai raspar durante 4 minutos, beleza? Depois que você fez isso, você vai para a etapa 9. Qual que seria a etapa 9? Essa aqui. Você vai pegar a segunda parte e vai colocar junto com a primeira parte que você já tinha feito, fez todo aquele procedimento, né? E vai colocar agora a segunda parte.
e vai repetir tudo de novo. Agora você tem as duas partes lá dentro. Você tem a primeira parte com ativo e agora você tem a segunda parte. Então você vai fazer o que agora? Você vai homogeneizar novamente com a espátula. Você vai fazer aqui, ó, a etapa 4 novamente. Depois você vai triturar por 6 minutos. Depois que passou os 6 minutos, você vai para a etapa 6, onde você vai raspar com a espátula o triturado e vai homogeneizar por 4 minutos. Depois você vai para a parte 7, onde você vai triturar por mais 6 minutos. E depois você vai raspar novamente durante 4 minutos. Beleza? Depois que você fez esse procedimento, você vai pegar a terceira parte, né? E vai colocar junto com o quê? Com a primeira e com a segunda parte e vai repetir tudo novamente. Então você vai repetir esse processo novamente. Depois que você fez isso, você tem o seu sua primeira potência de produtos insolúveis. Pronto. Então aqui, depois que você terminou, a partir de agora você tem o que? O D1. Tá? Então agora você tem a primeira potência sua. Se eu quisesse obter o D2, você ia fazer todo esse procedimento novamente, só que tirando do seu D1 para você obter o D2, tá? Ou C1 ou C2. Então, essa técnica é muito utilizada para produtos insolúveis, beleza? Se eu perguntar na prova qual é o método utilizado para produtos insolúveis na homeopatia, o método é o método de trituração. Ok? Deu para entender? Então, vamos para a próxima. Bom, vamos ver agora o método Korsakoviano. O método Korsakoviano, também apelidado de método de frasco único, lembra, o método Hahnemanniano ele é utilizado vários frascos. Já no método Korsakoviano, ele é utilizado apenas um frasco só. Tá ok? Vocês vão entender o porquê. Ele é conhecido como método do frasco único. Então, se eu perguntar na prova qual é o método conhecido como método de frasco único, é o método Korsakoviano, beleza? Então, ele foi criado em 1832 por um oficial médico do exército russo. Nascido em 1788 e falecido em 1853, Korsakov ele trabalhava no próprio campo de batalha e ele sentiu a necessidade de simplificar o método Hahnemanniano, né, de modo de poder minimizar o padecimento de um grande número de doentes feridos. Para tal, preconizou a utilização de um mínimo de frasco e o manuseamento célere. O Hahnemann ele teve conhecimento desse método de Korsakoviano. Então, Hahnemann, o que ele fez? Ele testou o método Korsakoviano, ele admitiu que o método Korsakoviano ele tinha uma eficácia grande. Então, Hahnemann ele aprovou o método Korsakoviano. Tá? Então, não foi assim uma pessoa que foi lá e colocou o método e estipulou, não. O método Korsakoviano ele foi aprovado por Hahnemann, né? Então, o que acontece? Korsakovsky, o que ele percebeu? Que ele, em vez de ele levar tanto frasco daquele medicamento homeopático, ele obteve o que? Ele falou assim, não preciso levar tanto frasco. Imagine você ter que fazer um frasco na potência de 100. Você ia ter que levar, imagine aí, 99 vidros para uma guerra. Então, ele simplificou o método Hahnemann. Tá? Então, neste método, ele é utilizado somente um frasco para dinamização, como a gente falou. Nesse processo de fabricação, utiliza-se a escala centesimal. A diferença desse método para o de Hahnemann é que, após o processo de dinamização, o frasco é vertido para baixo e depois acrescentado as 99 partes nesse método, dizendo que a primeira parte se encontra na parte do frasco.
As vantagens de se utilização desse método Korsakoviano consiste, primeiramente, na diminuição do número de frascos. Lembra que o Hahnemann você vai utilizar vários frascos para obter várias potências. No Korsakoviano você vai diminuir o frasco. Então, ele é mais rápido quando comparado ao método Hahnemanniano. Então, para fazer ele é muito mais rápido, né? Então, vamos ver como que é feito esse método Korsakoviano. Então, o que que acontece? No Korsakoviano, você vai... Lembra que eu falei que toda vez que você for fazer um medicamento homeopático, ele parte de uma tintura-mãe? Então, aqui, ó, a tintura-mãe. No método Korsakoviano, o que que pode ser feito? Você pode pegar essa tintura-mãe e jogar fora, ou você pode fazer aquele princípio que eu falei, pegar 1 ml, colocar num vidro, fazer a dinamização, tá? Então, o que que acontece? Então, você vai pegar a tintura-mãe, vai colocar ela de ponta cabeça, que nem a gente colocou aqui, tá vendo? No segundo frasco. Depois, você vai pegar esse frasco e vai erguer ele com a boca para cima, igual esse aqui. Aí, o que que você vai fazer nesse mesmo frasco? Você vai pegar 99 partes do diluente e vai colocar nesse mesmo frasco. E vai fazer um movimento de sucção para obter a dinamização. Então, você vai lá, lembra, faz 100 vezes o movimento de sucção para se obter a dinamização. Nesse método, o que que vai acontecer? Você vai ter a potência de 1K. Por que 1K? Porque ele vai ser um método Korsakoviano, né? Então, aí o que que você vai fazer? A partir daí, desse 1K, você vai pegar esse mesmo frasco, vai colocar ele de cabeça para baixo, né? Depois vai levantar esse frasco e vai fazer o quê? E vai colocar 99 partes do insumo do diluente, né? No mesmo frasco. E vai fazer um movimento de sucção, mais 100 vezes. A partir daí, você vai obter quem? O 2K. E assim sucessivamente. Você vai virar o mesmo frasco, vai colocar 99 partes de diluente, vai fazer o movimento de sucção novamente, e daí você vai obter o que? O 3K. E assim sucessivamente, tá? Bom, o que que vai acontecer? Você vai falar, nossa, professor, mas se você colocou o vidro de cabeça para baixo, vai ser jogado todo o insumo ativo, né? Não, no método Korsakoviano, o que que acontece? Ele pregou que a primeira parte, ela fica o quê? Por mais que você coloque o vidro de ponta cabeça com a boca aberta, a tendência é fazer o quê? Que o líquido desça todo, que o líquido vá embora todo. Só que o que acontece? Ele pesquisou e viu que uma parte que ele necessitava ia ficar onde? Ia ficar na parede do vidro. Então, aquela parte que fica na parede do vidro seria o necessário para fazer a ativação do seu produto, do seu medicamento homeopático. Então, o que que ele fez? Ele faz em apenas um único frasco e vai fazendo esse método. Que aí ele viu que não há necessidade de ele levar tantos frascos assim na guerra. Aí você vai me perguntar, mas vai ter eficácia, professor? Vai, porque esse método, como eu falei para vocês, ele foi aprovado pelo pai da homeopatia, que foi aprovado por Samuel Hahnemann. Então, Samuel Hahnemann testou esse método e ele viu que dava certo. O único problema é que, se você fosse lá, suponhamos, para um soldado, você usou a potência 3K no método Korsakoviano. O 2K você já não teria mais, porque você jogou fora, né? Então, você jogou o 2K fora, então você já não teria mais. Tá ok? Mas lembrando, o método de diluição Korsakoviano, ele vai utilizar
poucos vidros, ou um único vidro apenas, dá para você fazer esse método Korsakoviano. Se eu perguntar na prova qual é o método que é utilizado como método de frasco único, ou que é utilizado apenas um único frasco, ou a menor quantidade de frasco possível, é o método Korsakoviano. Beleza? Gente, até agora está dando para entender os métodos, como é funcionado. Eu sei que assim seria muito bom a gente ver na prática essa aula, mas assim espero que esteja dando para entender até agora o momento para vocês, tá? E como eu falei, no que precisar pode chamar via WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês. Bom, agora nós vamos ver o método de fluxo contínuo. O método de fluxo contínuo ele é conhecido como FC, tá? Ele surgiu com a introdução de altíssima potência na homeopatia. Então você imagine se você precisasse chegar numa potência aí de, suponhamos aí, ele é utilizado, o método de fluxo contínuo, ele é utilizado a partir da 30 potência, de 30 potência para cima. Então, caso eu pergunte na prova, qual é o método utilizado acima de 30 potência, né? Pode ser usado o método Hahnemanniano, Korsakoviano? Pode, mas o método mais rápido seria o método de fluxo contínuo. Então, na maioria acima de 30 CH, ele é utilizado o quê? O método de fluxo contínuo. Beleza? Então, o método de fluxo contínuo ele surgiu com a introdução de altíssimas potências na homeopatia. Então, por intermédio do médico americano James Sterling Kent, que para obtê-la projetou, o que ele fez? Ele projetou um aparelho, né, dinamizador. Mais tarde esse aparelho ele foi aperfeiçoado por Skinner. Segundo a Farmacopeia Homeopática Brasileira 2, assim quando o método Korsakoviano, o método de fluxo contínuo, ele é empregado para a preparação de formas farmacêuticas derivadas a partir da 30ª dinamização centesimal de Hahnemann. Então, o método de fluxo contínuo ele vai ser obtido a partir de uma potência de 30 CH. Então, você precisa obter aí 50 potência. Então, você vai utilizar o método de fluxo contínuo e quando você utilizar o método de fluxo contínuo, vai estar lá FC 50. Quer dizer o quê? Que foi utilizado o método de fluxo contínuo e ele está numa potência de 50. Beleza? Deu para entender? Então, sempre vai ser impregnado o método de fluxo contínuo quando você quer obter uma potência maior do que 30 CH. Tá? Então, devido às características do método que emprega o fluxo contínuo é constante, esse também não proporciona uma escala definida. Os medicamentos preparados a partir desse método é feito somente pelo aparelho dinamizador. Eu vou mandar depois para vocês entenderem melhor como é feito, que eu não tenho no laboratório a máquina de fluxo contínuo. Mas eu vou mandar um vídeo para vocês verem como que funciona esse método de fluxo contínuo. Beleza? Então, o método de fluxo contínuo, o que ele precisa? Ele precisa de uma câmara de dinamização, ela deve possuir as características que garantam a qualidade da preparação, ela tem uma entrada de água, deve correr junto ao centro de vértice do líquido, em dinamização, para permitir que a água que entre na câmara seja turbilhonada antes de ser expulsa. Deve se atentar para que a vazão esteja sincronizada com o número de rotação por minuto do motor, de acordo com o manual de equipamento. O grau de dinamização desejado depende do tempo necessário para sua obtenção, para que você possa alcançar o tempo definido, né? Deve ser desligado simultaneamente a entrada de água do motor e do aparelho. Então você tem nesse aparelho que ele vai alcançar o tempo definido e quando ele alcançar esse tempo definido, vai se desligar simultaneamente o motor do aparelho.
Todo dinamizador deve ser retirado da câmara para que seja feita duas dinamização Hahnemanniana, em que o álcool 77 volume por volume superior. A estocagem pode ser feita somente na potência em álcool 77. O processo deve ser interrompido sempre duas potências antes da desejada. Então, suponhamos aí que você quer obter uma potência de 50, né, no fluxo contínuo. Então, se você quer obter uma potência de 50, o equipamento ele não pode ser desligado quando chegar na potência de 50. Ele tem que ser desligado ou numa potência abaixo, no caso, uma potência de 48. Quando ele chegar na potência de 48, você desliga. Se você quisesse chegar numa potência de 40, então você desligaria o aparelho numa potência 38. Sempre você vai desligar o aparelho duas potências abaixo do que você precisa. Porque você depois vai ver que quando você quer obter uma potência maior, daqui já fica mais fácil de você obter uma potência 39, uma potência 40, uma potência 50. Então, para que não possa ter erro, para que não possa passar, porque a máquina ela é muito rápida. Beleza? Bom, gente, então esses são os métodos que eu teria que passar para vocês. Então, eu vou mandar para vocês, aqui como que é uma máquina de fluxo contínuo e vou mandar também para vocês dar uma olhadinha como funciona uma máquina de dinamização, né? Porque imagine você fazer aqueles movimentos. Então tem lugares que eles trabalham com essa máquina de dinamização. Lembrando, máquina de dinamização é uma coisa e máquina de fluxo contínuo é outra. Então eu vou mandar os dois exemplos para vocês poderem ver. Beleza? Como que funciona. Eu vou mandar no slide, vou mandar para vocês hoje ainda. Tá ok? Então, gente, desde já eu agradeço a todos. Espero que tenham aproveitado a aula. E precisando qualquer coisa, pode me chamar via WhatsApp e por aí vai. Tá ok? Então, desde já agradeço a todos e tenha uma boa aula.